Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e nessa trilha de Conversas na Janela nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Então vão ser 3 episódios dentro dessa trilha. Nesse de hoje sou eu e você, então eu vou falar sozinha aqui, considerando que você está aí do outro lado me ouvindo, me vendo, né? Então a gente está fazendo uma conversa na janela. Eu vou falar um pouco sobre a minha jornada, falar de insights. Não é um conteúdo muito técnico, vou falar muito da minha experiência como troca aqui com vocês. E os 2 outros convidados também, a Talu e o Fernando, vão trazer os insights sobre a jornada deles, então vale a pena conferir. E se você está aí no YouTube, se está no Spotify, já aproveita para se inscrever ou para curtir, dar 5 estrelas, comentar, falar o que você está achando ou que outro conteúdo você gostaria de ver por aqui, porque isso é muito importante para a gente entregar do lado de cá um conteúdo de valor aqui nas Conversas na Janela. Então vamos lá, sem muita enrolação. A gente teve uma pausa aí nas últimas Conversas na Janela, então eu vou seguir aqui para a gente começar. Eu hoje sou diretora de expansão do grupo 3S Corp e ao longo da minha trajetória eu já passei por outros segmentos, como de automóveis, como imobiliário, né, na área de construção, a área de jornalismo, como já atuei como designer, minha formação, né, em design de produto, como marketing, como vendas, já fui gerente de marketing, gerente comercial, já passei por diferentes áreas e segmentos. E falando do intraempreendedorismo, porque eu me considero uma intraempreendedora, hoje eu empreendo dentro do negócio dos outros, e é isso que é o intraempreendedorismo. Se o empreendedorismo se trata, né, da gente identificar soluções, oportunidades, problemas dentro da sociedade e construir soluções para eles, ou então construir uma solução que gere valor para a sociedade, mesmo que não tenha um problema diante daquilo, isso é o empreendedorismo. O intraempreendedorismo é tudo isso, só que dentro de uma organização, né, dentro de uma empresa. É considerar aquela empresa como um ecossistema e encontrar oportunidades, encontrar maneiras de melhorar a entrega daquele ecossistema, seja para dentro ou seja para fora dele, né? Como para clientes ou para fornecedores, independente de qual seja a sua entrega. E diante dessa introdução, eu sempre me perco um pouco aqui quando eu venho falar sozinha sem nenhum convidado, né? Então já vê que o começo já fica meio embananado. Mas eu vou trazer um pouco para vocês da minha visão sobre o que eu acho que me ajudou a evoluir e a construir a minha carreira, né? Que está em construção, mas que me ajudou a evoluir ao longo do tempo. Eu já fui uma pessoa bastante tímida, bastante introvertida, tive os meus desafios também para poder evoluir como profissional, né, lá atrás, e tem 3 pontos que eu acho que eu identifico como muito importantes, e se você que está aí me vendo, me ouvindo, é um profissional que está buscando crescimento dentro da sua carreira, eu acho que esses pontos são bastante importantes. Bastante importante. Um é o pensamento estruturado, depois a habilidade de comunicação e depois a capacidade de liderança. Então, quando eu falo de pensamento estruturado, é aquela capacidade de juntar o Lé com o Cré, sabe? Conectar as pontas, porque no mundo onde a gente vive, as coisas acontecem muito rápido,
e as mudanças são muito rápidas e cada vez mais rápidas, e a gente vê que nem todo mundo tem a mesma capacidade de ter eu estou falando dessa forma, né, que é um pensamento estruturado, que é de conectar, né, poxa, se fulano me falou aquilo, então isso pode fazer sentido. Poxa, se aqui está acontecendo dessa forma, então, na verdade, aqui dá para conduzir dessa forma. Sabe isso que é o juntar o Lé com o Cré, essa capacidade de olhar para tudo, né? Para as cartas que tem na mesa, vamos dizer assim, né? Capacidade de olhar para as cartas que tem na mesa e construir um jogo. Eu acho que isso é uma grande habilidade, né? Fazer essa conexão no dia a dia, quando as coisas estão acontecendo rápido e os problemas invadem a nossa rotina e a gente consegue conectar tudo que a gente tem à disposição para construir soluções. Eu digo que é o pensamento estruturado, isso sempre me ajudou muito. Então, vamos tentar traduzir isso de forma mais prática, não ser acomodado, né? Não fazer somente aquilo ao que ao que você foi sei lá, foi pré-estabelecido em contrato, né? É se dispor a entregar mais valor. Então, o intraempreendedor, uma pessoa que tem esse perfil, ela está em busca de cocriar, de construir, de gerar valor, de evolução, ela tem ambição, então precisa ter esse radar ligado para encontrar e conectar soluções. Depois, um outro ponto é a comunicação, é a capacidade de se comunicar, de ter uma comunicação clara, e até, eu digo até que essa capacidade de comunicação, ela passa também sobre a persuasão, e não no sentido de só de persuadir, como às vezes é mal interpretado, né, o significado dessa palavra, né, não no sentido de enganar ou somente de convencer, mas o persuadir no sentido de ter uma visão global, uma visão macro de onde se quer chegar e conectar as pessoas nesse plano. Então, o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, o comportamento dessas pessoas, estarem conectados com essa visão global. Eu acho que isso passa pela persuasão. A capacidade que você tem de fazer com que as pessoas sigam o plano. Porque todo mundo sabe que para ter uma vida saudável, a gente precisa minimamente ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. O quanto as pessoas fazem isso, mesmo sabendo disso? Então, a capacidade que você tem de fazer com que as pessoas sigam o plano, do que elas se envolvam, de se conectar, essa habilidade de ter empatia, de se comunicar, de compreender, o quanto esse objetivo macro gera de valor para fulano e para Beltrano, e fazer com que as pessoas caminhem dentro desse plano macro, que é importante, por valores individuais também, sabe? Então, é juntar o Lé concreto, ter o pensamento estruturado, depois ter essa habilidade de comunicação, de persuasão, para que as pessoas estejam conectadas dentro desse ecossistema, e depois, a terceira habilidade que eu falei, a capacidade de liderança. E não só a capacidade de liderança significa que você tem que estar sentado usando um crachá, né, estar na posição de líder, mas a capacidade de liderar. E essa capacidade de liderar, ela vem de qualquer lugar da equipe, não exatamente de uma hierarquia top-down. Então, a pessoa que ela tem a capacidade de liderança é a pessoa que junto o Lé com o Cré, que tem o pensamento estruturado, que tem essa habilidade de comunicação, e ela tem esse desejo de criar valor, de cocriar, de construir, tem esse perfil intraempreendedor, e ela consegue liderar, ela consegue juntar as pessoas, conectar, gerar valor e ter uma atitude proativa. Essa capacidade de liderança, ela é percebida não só nos cargos de gestores, líderes, supervisores, coordenadores, enfim, mas dentro da própria organização, dos próprios times, a gente consegue perceber pessoas com capacidade de liderança. E isso eu acho que são 3 características muito importantes dentro do, vamos dizer, do ambiente corporativo, para promover evolução de carreira, para promover evolução profissional. E até mesmo porque antes mesmo da gente ser um bom profissional, a gente precisa primeiro ser um ser humano excelente, né? Então, uma coisa está conectada com a outra. E essas 3 habilidades, elas passam muito pelo nosso comportamento, pela forma como a gente vive no nosso dia a dia.
E eu sempre costumo dizer, né, que para me conhecer, antes de olhar minhas redes sociais, meu LinkedIn, isso é importante também, né, os livros que eu leio e tudo mais, mas a educação que eu recebi fala muito mais sobre mim, assim como deve falar muito sobre vocês também. E eu fui educada dessa forma, então todos esses valores que eu estou trazendo aqui, eu cresci recebendo esses valores dos meus pais. Então, cresci ouvindo, por exemplo, da minha mãe, né? O preguiçoso trabalha dobrado. Não existe, né? Tem que fazer, faz. Meu pai falando, não existe meia carona. Ou tu dá a carona, ou tu não dá. Eu não vou dar uma carona e deixar a pessoa na metade do caminho. Então, ou tu dá carona ou tu não dá. Não existe meia carona. Então, meus pais sempre me passaram muito esse valor de ter comprometimento, de não estar conectado com o escopo, mas entender por que aquilo é importante e fazer, executar aquilo com capricho, né? Capricho também é um valor também que meus pais me passaram já desde muito pequena. Então, são coisas que estiveram dentro da minha educação e me construíram como ser humano. Então, o que eu sou como uma profissional é reflexo do que eu sou como ser humano. Então, por isso que é tão importante a gente se conectar com algo que seja importante para a gente. E outra coisa também que eu acho legal de trazer nessa conversa em que eu estou trazendo aqui insights e aprendizados, enfim, da minha jornada, é de que muitas vezes eu ouço outros líderes e outros donos de empresa que têm a expectativa de que o profissional dentro da empresa tenha o senso de dono. E eu tenho uma visão meio delicada assim sobre isso. Eu não sou muito fã desse conceito, sei que tem várias referências que falam sobre isso, e porque eu acho que a única pessoa que tem que ter senso de dono é o dono. Acho que o senso de dono é do dono. E às vezes eu acho que esse senso de dono ele fica um pouco confuso, porque o dono ele tem várias responsabilidades dentro da cabeça dele. Então, ele está preocupado, às vezes, com fluxo de caixa, ele está preocupado, às vezes, com contratação, às vezes é redução de custo, às vezes é expansão de uma estrutura, às vezes é redução de algum investimento, enfim, seja qual for o tipo de preocupação. E isso tudo pode engessar a criação, pode engessar a inovação. Então, o senso de dono, essa responsabilidade, deve ficar com o dono para que ele crie espaço para que outras pessoas possam encontrar um solo fértil dentro dessa empresa, entende? Então, eu acho que o dono tem que ter o senso de dono, então essa responsabilidade master a gente não pode tirar das nossas mãos enquanto dono. Então, se você é um dono de uma empresa, dentro do dono, eu, como dona da estratégia que conduzo dentro da empresa onde eu estou, também sou dona dentro de um projeto, então a responsabilidade dos resultados dentro dessa estratégia também, eu também tenho responsabilidade sobre isso. Mas o que eu inspiro dentro da equipe é que elas tenham um senso de cliente. Eu quero que elas tenham um senso de pessoas. Eu gosto quando a equipe vem com o pé na porta reclamando, cara, isso não faz sentido para o cliente, isso faz, ou para os colegas, né? Seja o cliente interno ou o cliente externo, né? O cliente interno sendo os profissionais e o cliente externo, o cliente que compra o nosso produto, o nosso serviço. Então, quando a equipe está preocupada com isso, com o valor que a gente, enquanto empresa, está gerando. Então, eu preciso que elas estejam, né, preocupadas com isso, enquanto eu, como dona desse projeto, estou preocupada com o macro, estou com outras burocracias dentro da minha cabeça. Então, eu acho que o papel do dono, o papel da organização, né, da empresa, é o de criar espaço. Por quê? Pessoas com o perfil intraempreendedor, elas querem co-criar, construir, gerar valor, elas têm ambição de evoluir, elas querem crescer. Se elas não encontrarem espaço dentro do teu ecossistema, dentro da tua organização, elas vão sair. Então, eu acho que o dono, com o senso de dono, com as responsabilidades de dono, deve criar o espaço para que essas pessoas entrem com um senso de cliente para poder criar, construir e gerar valor.
E às vezes Ai, devia ter deixado um copinho de água. Vou abrir água com gás aqui e vai fazer um barulho. Mas às vezes eu ouço, né, donos ou outros líderes, enfim, poxa, a galera não tem senso de dono, o pessoal não apaga a luz ou não desliga o ar-condicionado. Só que às vezes, gente, a pessoa não faz isso na casa dela, entende? Onde ela é dona do negócio dela lá, da casa dela. Às vezes ela não desliga o ar, não organiza a pia da cozinha dentro da casa dela. E a gente, como donos dentro da empresa, ou donos dentro do, enfim, do negócio que for, vemos que as pessoas não fazem isso dentro da nossa casa, né? Então, por isso que eu acho que o dono precisa ter senso de dono para olhar para o macro e criar espaço ou cortar espaço, né? Se as pessoas não estão aderentes com a nossa cultura, a gente não pode trazer, por exemplo, pessoas desorganizadas. Se isso não estiver aderente com a cultura e isso fizer sentido para o negócio, a gente não pode dar espaço para esse tipo de pessoa. Então, eu acho que passa muito por isso. O dono do negócio, o dono do projeto, está olhando em maneiras de criar espaço ou cortar espaço, né, quando for necessário, para que essas sementes possam entrar em solo fértil e florir e crescer. Então, dessa forma, com essas sementes florindo e crescendo no solo fértil, a gente vai deixando que esse solo fique mais fértil, a gente vai atraindo cada vez mais pessoas para o nosso pomar, mais negócios, mais valor a gente vai gerando para a sociedade, né? Estou fazendo aqui algumas analogias, depois vocês me contem aí se por acaso está fazendo sentido. E tem outra coisa também que eu acho que é legal da gente falar, é que às vezes a pessoa que tem o perfil intraempreendedor é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa expansiva, né, que tem vontade de criar, de colocar suas ideias em prática, mas alecrim dourado, perdão aqui meu celular, mas alecrim dourado, você é um intraempreendedor, uma intraempreendedora. Então você está empreendendo dentro do negócio de uma outra pessoa, né? Não dentro do seu negócio. Então você está construindo algo de valor dentro de um ecossistema que já existe. Então o que é importante? Construir ações, construir novas práticas ou trazer novas ideias para fazer com que esse ecossistema prolifere. Prolifere? Não, acho que prospere, né? Acho que é uma palavra melhor. Com que esse ecossistema prospere. E às vezes a pessoa que tem um perfil intraempreendedor quer revolucionar tudo, quer botar muro para o chão e fazer outra coisa, e às vezes não passa por isso, mas passa por você olhar para aquele ecossistema, para aquele espaço, e encontrar oportunidades de fazer com que aquele universo cresça, se torne cada vez mais valioso. E dessa forma, obviamente, você também, dentro de diferentes projetos, vai gerando valor também para a sua ascensão profissional, para a sua ascensão de carreira. Então, isso é que é importante, né? Lembra que eu falei pensamento estruturado, comunicação, capacidade de liderança, né? Tem que juntar o Lé com o Cré e fazer com que as pessoas caminhem por aquele plano, seja pelos seus objetivos individuais, mas conectando esses objetivos individuais com esse objetivo macro. Então, isso é um ponto muito, muito importante, né? Não é um inovador lunático, né? Mas é inovar dentro de um negócio e sempre tendo o foco de que a inovação, de alguma forma, vai ter que gerar receita, né? De alguma forma, vai ter que gerar valor para dentro daquele universo, daquela organização onde você está. Então, são essas três habilidades acabam te ajudando com essa conexão sem perder o fio da meada, né? Sem sair num carro descarrilhado, tendo ideias sem conseguir juntar as pontas. Outras coisas também, vamos lá, falando de coisas que ajudaram dentro da minha jornada, até pensando nos desafios pelos quais eu já passei, equipes diferentes onde eu já estive, tamanhos de equipe diferente,
A capacidade de rápida execução, né? Executar as coisas rapidamente é um ponto muito importante. E isso sempre me ajudou, essa força de execução, é querer fazer acontecer, botar a mão na massa, conectar as pessoas, não querer fazer tudo sozinha, porque quando a gente quer fazer tudo sozinho, a gente fica mais lento, é muito difícil a gente dar conta, a gente ser bom em tudo. Então, conectar as potências das pessoas, né, ou das ferramentas, né, não só das pessoas, mas das ferramentas, das cartas que a gente tem na mesa, conectar tudo isso para poder executar mais rápido, a capacidade de analisar dados, então, que é juntar o Lé com o Cré, né, ter o pensamento estruturado, olhar para os dados, entender, interpretar o que aquilo está me dizendo, que caminho que eu posso tomar diante desse número, dessa análise que tá sendo feita, e tudo isso importa. Execução rápida, capacidade de análise de dados, são habilidades muito importantes. Mas eu também acredito que, de alguma forma, a inteligência artificial, a tecnologia, consegue ultrapassar a gente muito rapidamente nesse sentido, né? E principalmente agora, cada vez mais, né? Com tanta inovação aparecendo. Mas essa as soft skills que a gente diz que na verdade não tem nada de soft, elas são as gold skills, vamos dizer assim, né? A gente pode combinar aqui de chamar de gold skills, que são as habilidades de ouro, as habilidades comportamentais, que passa por comunicação, pensamento estruturado, capacidade de liderança. Isso eu acho que é o grande diferencial, né? Seja de um empreendedor, ou seja de um intraempreendedor, que é sobre o que a gente está falando nessa conversa na janela, que é a capacidade que a gente tem de fazer com que as pessoas sigam o plano. E essa mesma capacidade de fazer com que nós mesmos sigamos o plano. E seguir o plano não é o by the book, não é o fazer só o que está dentro da regra, mas é conectar o que a gente faz, conectar o que a gente pensa, conectar as nossas atitudes com um plano maior. Então, ter uma visão grandiosa de onde se quer chegar e olhar para as cartas que tem na mesa e construir soluções, construir entregáveis que se conectem com essa visão macro da organização, do time onde você está inserido, ou seja, mesmo dentro do projeto, tá, gente? Às vezes eu estou falando aqui nessa relação de liderança-empresa ou de líder-liderado, mas se você às vezes tem um projeto pequeno que seja, essa mesma regra vale para tudo. Então, ninguém é grande antes de ser pequeno, né? A gente primeiro é pequeno, depois a gente é grande. Então, se você já tem esses comportamentos, essas atitudes dentro de um projeto menor, quando você for crescendo, você vai refletindo essas atitudes dentro de novos desafios, e é isso que vai te promovendo a evolução. Então, isso é muito importante, a gente tá atento em desenvolver essas gold skills, né, que a gente brincou de falar, mas que as habilidades que fazem com que a gente potencialize o que a tecnologia entrega para a gente, né? Então, a tecnologia hoje não é algo para a gente dizer, é tecnologia ou homem ou máquina, não é isso, é homem e máquina. Então, o que a tecnologia hoje entrega para a gente? De solução, de agilidade, e a gente potencializa isso com as gold skills, com a nossa habilidade de comunicação, com a nossa habilidade de liderança, com empatia, para conectar as pessoas dentro de uma solução. E tem outro ponto também que eu até separei, na verdade, para trazer como uma dica de bibliografia para essa conversa na janela. Como eu falei, né? Eu sou formada em... Deixa eu tomar mais uma água. Sem um convidado aqui na conversa na janela para me fazer dar umas pausas, a garganta vai secando, né? Eu sou formada em design de produto e durante a faculdade eu fui extremamente influenciada pelo design thinking, o livro do Tim Brown, que era o então, né, o CEO da IDEO, uma empresa referência em consultoria de design, reconhecida mundialmente.
E os fundadores da IDEO, inclusive, eu acho, antes até de falar sobre essa referência, o fato de eu ter estudado design de produto, de sempre construir um projeto, fazer pesquisa de mercado, olhar o que eu tenho, construir uma solução, validar, fazer MVP, essa é muito a rotina do design, né? E dentro da minha formação, a gente fazia sempre um projeto diferente por mês, vários projetos pequenos e um projeto macro por semestre, dentro da área de embalagem, da área de imóveis, da área de eletroeletrônico, metal mecânica, que mais? Enfim, de vários produtos diferentes. E esse fato de sempre faz a pesquisa, faz o MVP, valida, apresenta, né? Sabe, é sempre essa realidade, assim. Então, esse fato de pensar tudo como um projeto, começo, meio e fim, foi algo que sempre eu acho que me ajudou muito dentro da minha carreira profissional. Mas conectando as pontas aqui do porquê que eu estou falando de design, é que os fundadores da IDEO, que são os irmãos Kelly, né? Que é o Tom e David Kelly, isso mesmo, né? E o David Kelly, ele escreveu um livro chamado As 10 Faces da Inovação. Não sei aqui se alguém já leu, se já tiver lido, me conta aqui embaixo o que você achou, se gostou, se não gostou. E nesse livro, As 10 Faces da Inovação, eles falam, é como se eles tipificassem, vamos dizer assim. Estou meio cheia de neologismos aqui nessa conversa na janela. 10 perfis de pessoas, de profissionais, dentro de uma organização que são importantes para gerar inovação. E eu lembrei de trazer esse livro porque muitas vezes a gente acha que o intraempreendedor é aquela pessoa, não, esse cara, essa mulher aqui executa muito, faz, esse cara é intraempreendedor, ele entra mais cedo, ele sai mais tarde. E esse livro desmistifica um pouco isso, porque ele traz essas 10 faces, que são perfis e entregas diferentes dentro de um ambiente corporativo. E que todas essas entregas geram uma relevância para o negócio. Eu, inclusive, separei aqui os 10 perfis, obviamente, não vou lembrar de cabeça, mas separei aqui os 10 perfis para falar para vocês. Então, vamos lá. O antropólogo, não vou me estender muito sobre ele, né? Mas depois vocês deem uma pesquisadinha sobre o livro. Então, o antropólogo, o experimentador, o polinizador, o saltador de obstáculos, o colaborador, o diretor, o arquiteto de experiências, o cenógrafo, o cuidador e o contador de histórias. E no livro, ele falando sobre essas 10. Aqui está traduzido para o português, né? Obviamente que quem for ler o livro em inglês vai encontrar a nomenclatura, né? Daí mais fidedigna. Fala de informação, fala de perfis diferentes, né? Então, por exemplo, o antropólogo traz novos conhecimentos e insights ao observar o comportamento, faz mais análise de comportamento. O polinizador explora outros setores de outras culturas e incorpora insights dentro do negócio. Que mais? O diretor é o que compõe os elencos talentosos e ajuda a produzir essas equipes mais criativas. Então, enfim, eu não vou mergulhar aqui dentro de cada um desses perfis, mas é interessante a gente. Por isso que eu falei que o dono é quem tem que ter senso de dono, e que, como dono, precisa criar espaço para que essas figuras, né, essas 10 faces aqui, possam polinizar, né, esse solo que a gente está criando. E essas 10 faces é muito interessante da gente perceber esses perfis diferentes dentro da equipe, dentro da empresa ou dentro das lideranças, entender como cada um contribui para o negócio. A gente precisa de figuras diferentes, né? A diversidade promove crescimento. Então, ter esses perfis diferentes, se a gente tem todo mundo só executando, ou se a gente tem todo mundo só planejando, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa tem várias análises de comportamento e tudo mais, mas a gente precisa dessas 10 faces da inovação, dessas 10 figuras aqui importantes, que são figuras de intraempreendedores, né? De perfis comportamentais que somam
para a construção do valor que essa empresa vai gerar para a sociedade. Então, eu super recomendo para você, como profissional, como dono de negócio, ler sobre isso, as 10 faces da inovação. É bastante interessante o conceito. Da mesma forma, o Design Thinking, que é uma construção, uma metodologia de execução de projeto, né? Eu trabalhei, inclusive, no meu TCC usando essa metodologia durante a faculdade, e é bastante relevante também, hoje já é bastante conhecida. Então, é isso aí. Eu acho que é isso, na verdade. Eu queria até terminar indicando essa referência para vocês e trazendo insights sobre um pouco da minha jornada, um pouco do que eu acho que foi importante, que ainda é importante no meu dia a dia, para que eu siga gerando resultado, para que eu siga atingindo os meus objetivos e atingindo os objetivos do negócio onde eu estou hoje. E da mesma forma, hoje, por exemplo, eu sou diretora de expansão do grupo 3S Corp. Vocês que me acompanham aqui já veem nas thumbs, já me viram falando sobre isso. E eu, para estar dentro da 3S, avaliei a cultura do grupo para entender se fazia sentido com o que eu achava importante. Então, eu encontrei valores parecidos, valores como velocidade de execução, ambição, crescimento, espaço para cocriação, inovação, enfim, encontrei alguns valores que fazem sentido para mim. E eu acho que isso também é importante para você que está me ouvindo aqui como um profissional. Da mesma forma como a empresa procura profissionais aderentes à cultura, você também, como pessoa e como profissional, você também tem que estar num ambiente que tem uma cultura aderente com a sua. Eu já saí de outras empresas onde a cultura não era aderente com a minha, então não adiantava eu bater cabeça, eu querer construir, criar, ou sei lá, levar temas para pauta, para reunião, não tinha espaço. Lembra aquilo que eu falei? A pessoa que tem esse perfil, ela precisa de espaço. Ela quer criar, ela quer cocriar, ela quer construir. Se ela não tem espaço e a cultura não é aderente, ela repele, né? A cultura sempre repele. Então, seja a empresa, a cultura da empresa repelindo um profissional não aderente, da mesma forma, um profissional que está dentro de uma empresa que não tem a cultura aderente com a sua, ele também se repele, né? Então, isso já aconteceu comigo outras vezes, em que eu saí de outras empresas, mesmo tendo cargos importantes, onde a cultura não estava sendo aderente com a minha e aquilo não estava fazendo sentido de vida, sentido profissional para mim. Então, isso também é importante, porque a gente precisa encontrar o nosso lugar de potência. Então, encontrar um lugar onde você consegue explorar, de certa forma, né, o que você tem como potencial para gerar valor. Então, isso, eu acho que esse é um conselho importante também. E acho que é isso. A ideia aqui era trazer alguns insights, compartilhar algumas reflexões, né, nessa conversa na janela. Acho que foi um bate-papo mais reflexivo. Eu com vocês, vocês comigo, depois vocês comentem aqui para não me deixar falando sozinha, entender o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez, se pensa diferente, traz aqui também que a gente troca uma ideia. E acompanhem as próximas conversas na janela. Essa é a primeira da trilha de intraempreendedorismo. A gente ainda vai ter a história aqui da Taluana, muito legal. A história do Fernando Kranz também, que também é sócio-diretor dentro do Grupo 3S, tem uma baita jornada aí de inspiração para trazer para vocês, pessoas aí que geram resultado, que tem uma trajetória de valor. É muito bacana também acompanhar a história e pegar insights aí de valor de dois grandes profissionais. E é isso aí, espero que essa conversa na janela tenha te gerado insights, tenha te inspirado de alguma forma a querer fazer mais, querer fazer melhor, não só pelos outros, mas por si também, e de alguma forma entregar algo de melhor para as pessoas ao seu redor, entregar algo de melhor para o mundo. É isso aí, espero que tenha gostado e até a próxima. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.